Agora nós vamos falando, gente, a respeito do número de pessoas gripadas, né? Como que tem aumentado o número da procura, né, por atendimento aí nas unidades de saúde por conta de sintomas respiratórios. Para a gente falar sobre esse assunto, por que desse aumento agora nesse período do ano, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico e coordenador do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, Dr. João Gabriel, o nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para poder esclarecer alguns pontos aí para a população. No Hospital Auxiliadora, no pronto-socorro do qual o senhor é o coordenador, o responsável, como que está a procura em relação às pessoas com síndromes respiratórias? Ana, a gente vem desde o começo do ano vendo um aumento de casos, mas principalmente no último mês de abril teve um aumento exponencial, praticamente dobrou em relação ao que a gente tinha mês de fevereiro e março. Isso a gente pensando em pacientes no pronto-socorro, pacientes que demandam uma certa gravidade um pouco maior. E no pronto atendimento SUS, que é a porta de entrada, né, que é o atendimento que a gente chama de baixa complexidade, esse sim a gente nota um aumento ainda mais exponencial. Muitos pacientes, principalmente idosos e crianças, procurando atendimento com sintomas gripais. O que deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas não sem preocupação, é que a grande maioria dos casos são casos leves, né? Então são casos que são sintomas leves, que não necessitam de uma internação, de nenhum procedimento mais invasivo, digamos assim. Qual que tem sido a média, assim, de pessoas ali que vocês atendem por dia com esses sintomas gripais, doutor? No pronto-socorro é uma média mais baixa. A gente, do começo do ano até agora, a gente tivemos registrados, né, no município, não no Hospital Auxiliadora, mas acaba sendo a maior porta de entrada do hospital, 65 casos de SRAG, né, que são casos graves, que necessitam de internação, muitas vezes até em UTI. No pronto atendimento, uma média aí de 15 a 20 casos dia de pacientes com sintomas gripais. Mas, como eu disse, a grande maioria desses 15, 20 pacientes sintomas leves. E essa demanda, ela acaba refletindo no atendimento, né? Sim. Porque essas pessoas vão lá, vocês acabam tendo que atender uma pessoa, enfim, a demora vai ser um pouquinho maior, o tempo de espera, né? Acaba sendo um pouco maior, né? Sim, e como muitas vezes os sintomas não são só do sistema respiratório, são sintomas gerais, acaba confundindo, por exemplo, com outras arboviroses, como dengue. Então, você precisa ter um cuidado um pouco maior, não simplesmente, é uma gripe, sintomático e vamos liberar. Então, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior e isso demanda um pouco mais de tempo, tanto na avaliação médica quanto na avaliação de enfermagem inicialmente. Muitas vezes precisamos solicitar alguns exames, não é mandatório solicitar exame, o diagnóstico é clínico, né, para síndrome gripal, mas algumas vezes o médico pode ficar na dúvida se tem alguma alteração na ausculta, se esse paciente inspira um cuidado um pouco maior, acaba tendo que pedir um exame e isso tudo acaba postergando um pouco o atendimento e os demais que estão aguardando acaba aumentando um pouco esse tempo de espera. Exato, e tem aquelas pessoas que vão à UPA também, né? Isso. Eu não tenho os dados da UPA, porém, conversando com o pessoal que está na coordenação, eles também notaram esse aumento, acaba até sendo um aumento um pouco maior, porque é a principal porta, né, de entrada. A gente está como uma porta auxiliar, digamos assim, mas a gente vê que também reflete lá, também aumentou o tempo de espera, também aumentou o número de atendimentos. Na UBS, que seria a principal porta de entrada, também provavelmente a gente tem esse aumento de casos, então acaba inflando a rede, digamos assim. E a gente vê que não é um caso exclusivo de Três Lagoas, a gente tem acompanhado, né, que, por exemplo, a capital, Campo Grande, também está registrando uma situação bastante delicada, o estado. Tem algum tipo de vírus circulando, vírus específicos, doutor, ou não? Não tem nenhum vírus específico, tem os vírus já que a gente fala que é próprio dessa época do ano, e basicamente tem alguns vírus que acometem mais idosos e basicamente outros vírus que acometem mais as crianças. Principalmente criança, rinovírus e vírus sincicial respiratório, que são os vírus do nosso cotidiano, e adulto, influenza, adenovírus e o Covid também está aí. Pensando anos atrás que a gente, né, na pandemia de Covid, aquele desespero, o Covid, como eu sempre falei, sempre bati na tecla. A gente não ia erradicar o Covid. A diferença é que ele ia virar um vírus que traria sintomas respiratórios como qualquer outro. E é o que está acontecendo hoje, né? Muitos têm se falado H1N1. Tá tendo muitos casos? É que H1N1 é um
tipo de influenza, né? O vírus influenza, ele tem vários subtipos e um deles, se não o mais famoso, um dos mais famosos é o H1N1. Sim, a gente tem casos, né? E ele é um dos vírus que pode trazer alguma gravidade um pouco maior para principalmente idosos. E qual que é o cuidado que as pessoas devem ter? Qual que é a recomendação médica, doutor? A gente fala que a pandemia foi muito ruim para todos nós, mas ela tem que ter nos trazido algumas lições. Então, cuidados que a gente tinha lá atrás. Se eu tô com... Diferente da outra época, né, na época da pandemia, que todo mundo tinha que estar com máscara, todo mundo com cuidados triplicados, não era nem redobrados. Hoje, principalmente quem está com sintoma gripal, tô com sintoma gripal, coloco minha máscara, lavo bem minhas mãos. No geral, também tive contato com outra pessoa, tô no supermercado, tô em algum lugar, tive contato com outros objetos, lavar bem a mão com água e sabão, o álcool em gel é muito importante. Basicamente, higiene pessoal, né? Evitar aglomerações, evitar locais muito fechados, porque se eu tenho uma pessoa que está com sintoma gripal, sem máscara, local muito fechado, a chance daquele vírus propagar ali é muito grande. E é muito comum a gente ver isso, por exemplo, no ambiente de trabalho. Um tá gripado, ele espalha para todos em breve, os outros, todos né? estarão. Exatamente, por isso que é importante, se a pessoa está gripada, fica em casa, ou quando é muito grave, ou se não, o uso da máscara, O uso né? da máscara é fundamental para a gente diminuir a propagação dos vírus. Em relação à medicação, doutor, como que tem sido? O que vocês têm receitado? Tem algo nesse sentido? Como que tem? Ana, não tem nenhuma... toda doença viral, você não tem nenhum antídoto, vamos dizer assim, que seja eficaz. É diferente de uma infecção bacteriana, se eu tenho... a certeza que é uma bactéria que está ali, eu vou dar um antibiótico para aquela bactéria que a gente está suspeitando, e a tendência é o antibiótico matar a bactéria e a infecção melhorar. Qualquer doença viral, não existe nenhum antídoto propriamente dito para, essa doença viral, vou dar esse remédio e pronto. Então, basicamente, tratamento de síndrome gripal é tratamento de suporte. Então, se o paciente está com dor no corpo, medicamento para dor no corpo. Se tem sintomas de tosse, coriza, eu vou tratar a sintomatologia, não vou tratar a causa. Porque a gente sabe que a grande maioria dos vírus, eles são autolimitados. Tem um tempo para começar, então... Tem um tempo de incubação, tive o contato hoje, dependendo do vírus, de 3 a 5 dias eu vou começar a manifestar sintoma. Não é que eu tive contato hoje, eu já vou ter o sintoma. Então, dependendo de cada vírus, tem um tempo de incubação diferente. Teve o tempo de incubação, comecei a apresentar sintomas, a partir dali eu tenho um tempo autolimitado para esse vírus vir, fazer todo, vamos dizer assim, estrago no nosso organismo e depois ele ir embora. Alguns casos específicos. Então, se eu estou suspeitando, por exemplo, de H1N1, vírus do influenza, principalmente, eu tenho o famoso Tamiflu que eu posso dar, mas são casos selecionados, que é aí por isso que precisa procurar o atendimento médico. A gente tem tempo específico, então o Tamiflu eu não posso dar em qualquer momento da infecção. Eu tenho um prazo, vamos dizer assim, entre o início dos sintomas e o início do remédio, porque a gente vê que a eficácia é muito maior. Então, não adianta eu sair dando a qualquer momento, porque não vai surtir efeito. Então, basicamente, é um tratamento de suporte. Porque é muito comum, eu estar conversando com a pessoa fala, na farmácia lá, né, eles falam para você tomar um coquetel lá, que tá todo mundo tomando esse coquetel. Não existe isso, o certo é procurar o médico, não, né? Exatamente. Primeiro de tudo, sintomas leves, né? Tratamento de suporte. Então, se eu tô com dor, medicamento para dor, algum analgésico, dipirona, paracetamol. Se eu tenho algum outro, tô com desconforto respiratório, tô com dificuldade para respirar, procure o médico. Porta de entrada principal, UBS. Então, procura atendimento na unidade básica de saúde do seu bairro. Se por algum motivo você não conseguir atendimento, aí procurar a UPA ou a porta do pronto atendimento SUS do Hospital Auxiliadora. Evitar automedicação, né? Porque foi bom para o outro, tem que ser bom para mim, né? Esses coquetéis, Ana, nada mais são do que um conjunto de medicações que vão agir exatamente na sintomatologia do paciente. Então, ele tem um analgésico, ele tem um antitérmico, ele tem um antialérgico, muitas vezes cafeína. Então, ele é um conjunto de medicamentos que vai agir exatamente na sintomatologia. Então, por isso que a gente orienta procurar o atendimento médico, principalmente se tiver algum sinal que está diferente, vamos dizer assim,
porque às vezes eu posso mascarar. No começo dos sintomas, eu posso fazer um sintomático, começar a mascarar, e aí quando a sintomatologia piorar, talvez eu já perdi um tempo aí que eu poderia estar mais de olho, vamos dizer assim, no paciente. A vacinação, doutora, a gente até conversou na semana passada com a coordenadora de imunização aqui, ela disse que está baixa em Três Lagoas, por enquanto sendo oferecido para os idosos, gestantes. A vacinação contra a gripe, ela contribui, é importante? Muito importante. Não está abaixo só em Três Lagoas, a gente vê principalmente nível Mato Grosso do Sul, até pelo que a gente lê, né, nível Brasil. Não se sabe exatamente o porquê que as pessoas não procuram. A vacinação, principalmente contra a influenza, já é uma vacina já bem difundida, uma vacina que foi muito estudada. Eu sei que depois da pandemia, né, a politização da vacina, muita gente que é de um determinado partido ou pensa de uma forma, ou do outro lado pensa de outra forma. Cada um tem a sua opinião, vamos respeitar todas, mas existem vacinas que estão aí há muito tempo no mercado, com uma segurança muito grande, e entre elas a da influenza. E a gente nota que não é por acaso, ano que a gente tem uma campanha de vacinação aí frustra, eu começo a ter aumento de casos, principalmente casos graves, né? Exatamente. Vocês têm casos de internação, de pessoas internadas com síndrome respiratória aguda? Sim. Hoje eu não vou saber o dado de hoje, porque eu não fui no hospital, mas tínhamos... Nós ontem estávamos com os 3 isolamentos clínicos ocupados, o isolamento do pronto-socorro ocupado. Na UTI, se eu não me engano, também um dos isolamentos estavam ocupados. O que acontece? Se o paciente ele tem uma síndrome gripal, até que eu prove que não é nenhum vírus que tem uma alta uma contabilidade, um contágio alto, vamos dizer assim, eu preciso isolar esse paciente. Principalmente para não ter risco para ele e para os demais pacientes. Então, o paciente teve sintomas gripais. O primeiro passo vai ser deixar esse paciente no isolamento, até que eu consiga descartar que seja algum desses vírus que a gente falou, que tem que a possibilidade de contágio é muito alta, e isso acaba que eu não tenho muitos leitos, tanto no pronto-socorro, quanto nas enfermarias, no Hospital Auxiliadora, no Hospital Regional e na UPA. Então, quanto mais pacientes eu tiver com sintoma gripal que necessita de uma internação, eu vou ter uma dificuldade maior, porque, diferente da pandemia, que os hospitais viraram um grande isolamento, vamos dizer assim, hoje não. Então, por isso que é a nossa preocupação, né? A nossa preocupação de fazer com que esse paciente seja tratado na baixa complexidade, melhore os seus sintomas para que ele não chegue até os hospitais, para que não enche os hospitais. Isso compromete a estrutura, né? Com certeza, porque a gente tem que... hoje a gente não precisou fazer nenhuma mudança, mas a gente está de olho. Começar a aumentar, a gente provavelmente vai ter que tirar quartos que eram antes para pacientes clínicos, começar a colocar como isolamento. Às vezes, quartos grandes, que cabiam 2, 3 macas, eu vou poder deixar uma só. Então, isso tudo diminui a minha estrutura. Hoje, ainda não precisamos fazer isso. Mas esperamos também não precisar. Mas a gente está de olho. Se tiver aumento de casos, a gente vai precisar readequar a nossa estrutura para poder atender melhor a população. Doutor, no caso as pessoas estarem saudáveis, né, com a imunidade alta, isso contribui caso venha uma gripe para ela passar mais tranquilamente nesse período? Sim, se eu tô com uma baixa imunidade por qualquer motivo que seja, se eu tiver um patógeno que vem até o meu organismo, eu vou ter uma dificuldade maior de combatê-la, né? Então, se eu tô com algum problema na imunidade, se um vírus do influenza, eu tenha contato com esse vírus do influenza, a possibilidade de eu ter sintomas mais exuberantes, vamos dizer assim, é maior. Então, por isso que é importante uma alimentação adequada, né? Exatamente. O pessoal toma muito, eu, por exemplo, tomo muito inhame, né? Eu ia falar exatamente isso. Não existe nenhuma fórmula mágica para imunidade. Não tem uma fórmula que eu vou na farmácia, eu quero a fórmula da imunidade. Ou às vezes tem alguns colegas médicos ou de outras profissões de saúde que querem vender as fórmulas mágicas, né? O soro azul, o soro... Não existe isso. Assim, ó, na minha concepção, não tem nada muito... Não é que não existe, não tem nada muito difundido na literatura, né? Não tem nenhum produto que fala, não, você vai tomar isso e vai melhorar a sua imunidade. O que a gente sabe, isso é bem difundido na literatura. Dormir bem, se alimentar bem, exercício físico,
diário ou o mais próximo do diário possível. Isso a gente sabe que contribui para uma melhora da imunidade, para manter uma imunidade. A gente pode até ter outras substâncias aí que ajudem, mas não vai ser isso que vai ser o predominante para a sua imunidade. Essa época do ano, período da chegada do frio, é o período que aumenta os casos de gripe, doutor? Sim, principalmente porque a gente começa a se aglomerar mais, os ambientes começam a ficar mais fechados, menor ventilação, e aí automaticamente o vírus se propaga mais, e aí a gente entra numa bola de neve. Eu tenho mais vírus propagando, tenho mais gente aglomerada, mudança de tempo, muitas vezes um que pega, não se cuida, é tudo isso que a gente conversou, né? E aí vai passando, então, ambientes fechados, aglomerados, com um que está contaminado, a possibilidade de contaminar os demais é muito grande. Quem tem problemas cardíacos, outros problemas, doutor, a situação tende a se agravar mais ou não? Caso pega uma gripe, tipo um vírus desse? Ana, depende muito da patologia que você tem. Se eu sou um hipertenso muito bem controlado, não vai ser isso que vai aumentar o seu risco de gravidade. Agora, não, eu sou um paciente que eu já tenho alteração pulmonar, já tenho algum, já faço acompanhamento, ou faço acompanhamento irregular, sou hipertenso e não trato, sou diabético e não trato. Tudo isso porque a gente tem que entender o nosso organismo como um sistema. Então, se eu tenho algo que já não está legal e eu venho um patógeno de fora para piorar a outra parte, vamos dizer assim, a chance de você começar a degradar aí todo o organismo é muito grande. Então, a gente sempre fala, qual que é a melhor forma de prevenir? Lavar as mãos, máscara, evitar muita aglomeração, evitar locais fechados. Se você tem alguma patologia crônica, hipertensão, diabetes ou qualquer outra patologia, tratar de maneira correta, deixar bem controlado essas patologias, porque você pode ser que tenha contato com o vírus, mas se tiver sintomas, terá sintomas mais brandos. E se por um acaso agravar, a chance de recuperação é muito maior do que alguém que está aí com a hipertensão descontrolada, com a diabetes descontrolada. Exatamente, né? É importante ter todos esses cuidados, tomar a vacina, gente, está aí disponível nas unidades de saúde. Você que é gestante, você que é idoso, as crianças, pais, levem seus filhos para se imunizar. Chegando agora esse período, outono, inverno, aumenta, né? Então é importante que cada um faça a sua parte, vamos todos nos cuidar para evitar aí um surto de gripe aqui na cidade, né? A gente sabe que as nossas estruturas não comportam tudo isso e não é isso que a gente quer também, essa ocupação. Aproveitando a oportunidade, doutor, falando do pronto-socorro, como que está o trabalho de vocês ali no hospital? Bom, desde junho do ano passado, a gente dividiu o pronto-socorro, né? Hoje nós temos um setor que é só para atendimento de urgência e emergência, que já era o setor anterior. E desde junho, se eu não me engano, do ano passado, foi aberto o pronto atendimento SUS, que ele é anexo ali ao lado, que é para paciente de baixa complexidade. Foi uma solicitação do governo municipal e estadual, junto com a diretoria. Eles analisaram e viram que a gente poderia ajudar dessa forma. Então, hoje nós temos, durante o dia, 2 médicos exclusivos para o pronto atendimento SUS. No noturno, um médico exclusivo para o pronto atendimento SUS. E no pronto-socorro, pacientes mais graves, SAMU, transferência de outros municípios. Nós temos 2 médicos 24 horas. Então, isso aumentou muito o nosso número de atendimento. Tínhamos uma média de 700, 800 atendimentos mês. Hoje estamos indo para próximo de 3.000 atendimento mês. Então, foi um salto importante. E tentando dividir, né? O que é baixa complexidade num setor, o que é média, alta complexidade no outro setor, para não se misturar, para que exatamente a gente consiga atender o paciente grave de maneira rápida e assertiva e atender o paciente de baixa complexidade de maneira rápida e assertiva. Por conta desse aumento nessa demanda, faz com que tenha uma demora ali no atendimento, doutor, ou não? Ana, a gente teve um leve aumento no tempo de espera, porém já temos, desde o início do ano, após algumas mudanças de estratégia junto com o município, né, junto à Secretaria de Saúde do município, a gente, depois da mudança de estratégia, a gente notou que a gente conseguiu adequar o tempo de espera ao que é preconizado, né? Lembrando sempre que a gente fala que classificação de risco serve exatamente para classificar o risco do paciente,
qual o risco que aquele paciente tem de agravar, se ele é um risco maior ou menor do que o outro paciente, porque quem tem um risco maior eu preciso atender mais rápido do que tem um risco menor. E se adequar a esses tempos de espera. Lembrando que quando eu falo, você tem um tempo de espera de até 120 minutos, de até 60 minutos, não quer dizer que ele vai ficar esperando 120 minutos, não quer dizer que em determinados momentos do dia pode ser que ele espere até 120 minutos, mas se é um horário que está mais tranquilo, ou um horário que está com um fluxo menor, a tendência é ser atendido É por isso que o ideal, né, doutor, as pessoas que não são casos de urgência, emergência, rotina, tá com uma dorzinha, sentiu, procura unidade de saúde, nem procurar UPA, nem direto ao hospital, as unidades de saúde estão aí para isso, né? Exatamente. A nossa principal porta de entrada da rede de urgência é a unidade básica de saúde, ao contrário do que nós fomos aculturados, né? Não é um problema de Três Lagoas. Eu, como emergencista, vivenciei isso em outras cidades maiores que Três Lagoas. Então, a cultura da população eu tenho um problema de saúde onde eu tenho um médico 24 horas, no pronto-socorro. Só que isso a gente nota que é muito ruim, porque eu não consigo dar atendimento para esse paciente da melhor forma. E o principal, quando chega um paciente muito grave, que eu preciso estar ali 100% presente para esse paciente, eu não consigo também, porque eu tenho um paciente grave e tenho mais 3, 4 me esperando menos graves de um atendimento que poderia ser na unidade. Então, não é à toa, isso não é Três Lagoas, isso é portaria do Ministério da Saúde, principal porta de entrada da rede de urgência, unidade básica de saúde. Então, a gente vê o município tendo uma corrente para esse lado de tentar deixar mais robusta a nossa rede básica de saúde, e tendo uma rede básica mais robusta, com certeza a gente consegue desafogar a UPA e desafogar os pronto-socorros, né? Hoje a gente tem também o hospital regional. Maravilha, doutor, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada, muito esclarecedora a entrevista, e eu quero deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Tá. Eu que agradeço a Ana, toda a equipe do RCN aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição, né? Gostaria de falar para a população para se cuidar. Então, você idoso e crianças, principalmente, que é quem está hoje liberado para vacinação, se vacine, profissional da área de saúde. A gente vem tendo um aumento de casos que nos preocupa. Ainda não estamos numa situação de calamidade, porém, a gente vê outros municípios, como Campo Grande, já decretando aí situação de emergência. Então, se vacinem, se cuidem. Se está com sintoma gripal, precisa sair de casa, precisa... coloca sua máscara, lava suas mãos, usa o álcool em gel, né? O tão famoso álcool em gel que a gente usou tanto na época da pandemia. Todos aqueles cuidados que nós tivemos lá atrás, vamos tentar voltar para a nossa rotina, vamos tentar fazer com que a gente não deixe esse vírus se propagar de uma forma que a gente perca algum ente querido, que a gente tenha alguém próximo que precise ficar internado. Então, depende muito da gente. Então, depende da gente ter os cuidados básicos e se vacinar. Então, a gente vê hoje que crianças são as principais acometidas, que muitas vezes precisam ser internadas, mas, ao mesmo tempo, interna menos. Mas quando interna mais graves os idosos. Então, principalmente essas duas faixas etárias aí, gostaria de pedir mesmo para considerar aí a vacinação e para a gente conseguir passar mais uma vez juntos aí por esse problema. Muito obrigada, doutor. A gente conversou com o doutor João Gabriel, ele que é o médico e coordenador do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora.